Fala aí, meu povo! Eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar sobre o Real Madrid depois do tropeço do Real Madrid, um tropeçaço contra o Getafe. Getafe, para quem segue o futebol espanhol, sabe muito bem que dificulta quem quer jogar futebol, né? Porque o Getafe joga uma coisa parecida, tem um Fred Beckler explicam, se vocês procurarem aí, que a gente explica muito bem, ou a gente tenta explicar da melhor forma que a gente pode, como que joga esse Getafe, que é um time muito duro, muito físico, que incomoda demais, que é muito solidário na marcação, que pratica muito antijogo, é a forma com que o Getafe consegue ficar na primeira divisão do futebol espanhol, um dos clubes mais modestos a nível de orçamento, e que foi ao Santiago Bernabéu e venceu o Real Madrid, coisa que não fazia desde 2008. Um jogo muito ruim do Real Madrid, jogadores, técnico e Florentino Pérez foram vaiados, gritos de Florentino dimissão, né, para que dimissão na Espanha não é demitir, mas que ele renuncie ao seu cargo de presidente. O Arbeloa tirou o Thiago, um garoto da base de 18 anos que estava jogando, fazendo um jogo até interessante e foi vaiado porque a torcida estava gostando de ver um garoto da base. Jogo que para mim o Real Madrid sentiu muita falta de um fazedor de gol, sentiu muita falta do Mbappé, um jogador que pudesse incomodar mais dentro da área, porque basicamente tentou muitas jogadas com o Vinícius, perdeu a mais clara do jogo, né? Tava 0 a 0, teve um cara a cara que ele arrancou praticamente do meio campo e perdeu. Vinícius que não estava numa ótima noite. Teve 72 ações com a bola, perdeu 25, conseguiu quase 50% de aproveitamento em dribles, 7 de 16. Mas quando o Vinícius saía para jogar contra uma defesa muito fechada, faltava gente na área. O Gonçalo não teve no seu melhor dia, né? O Gonçalo Garcia. E de resto era um meio campo sem muita profundidade, porque o Getafe não dá essa profundidade ao Real Madrid, né? Não dá campo para jogar. O Real Madrid do Arbeloa, que está tentando se fortalecer, são 8 vitórias e 4 derrotas em 12 jogos. Perdeu para o Osasuna e para o Getafe agora, 2 derrotas seguidas no Campeonato Espanhol. Tinha aquela derrota para o Benfica na última rodada. E no primeiro jogo do Arbeloa, a derrota para o Albacete. É um time que se fortalece no contra-ataque, tá? Primeiro jogo que a gente viu do Arbeloa em Liga dos Campeões contra o Mônaco, o Real Madrid faz 6 a 1 em contra-ataques. O gol que mata o jogo contra o Benfica, tanto na ida como na volta, os gols do Vinícius, contra-ataques, jogadas rápidas. Tem muitos meio-campistas que conseguem encontrar Vinícius, quando está o Mbappé, Vinícius e Mbappé, muito rapidamente para finalizar. Poderia ter sido assim, se o Vinícius não tivesse perdido essa chance ao primeiro tempo, mas tirando isso, muita dificuldade do Real Madrid de entrar. É um time formado muito mais para correr do que para trabalhar a bola. Quem poderia fazer isso um pouco mais é o Arda Güler, que tem muito mais de acelerar do que de pausar o jogo e dar sentido para o jogo. Então o jogo do Real Madrid muitas vezes fica sem sentido, fica meio acéfalo, entregando bola para o Vinícius para ver o que ele pode tirar da cartola. E quando você tem Vinícius e Mbappé, mesmo que um não esteja num grande dia que o outro possa estar, esses dois resolvem muitos problemas coletivos, né? Individualmente eles são tão bons que de vez em quando o Vinícius joga muito bem, é capaz de vencer as defesas adversárias. O time sem gerar muito é capaz de entregar para o Mbappé uma ou duas que ele vai guardar. O Mbappé tem 40% dos gols da equipe nessa temporada. Na ausência de um e o outro que perde a sua chance nesse dia, faz com que o Real Madrid meio que seque de ideias. Se não tem campo para correr e não tem os dois jogadores para resolver individualmente, seca porque falta mais coletivo, capacidade de abrir defesas desse time do Real Madrid. A boa notícia para o torcedor do Real Madrid é que os jogos mais importantes que ele vai ter na temporada, os que pelo menos pintam até agora, que é Manchester City e Barcelona, são dois times que vão dar a ele, Real Madrid, campo para correr, algo que esse time sabe fazer muito bem. Mas quando precisa trabalhar a bola e entrar em defesa adversária, nem digo pelo trabalho do técnico, porque era assim com o Xabi Alonso e continua assim com o Arbeloa, mas pela característica dos jogadores, o Real Madrid tem muita dificuldade de abrir as defesas dos adversários. Eu sei que muita gente que acompanha por aqui gosta do Barcelona, então se interessa até num vídeo do Real Madrid pensando do lado do Barcelona. O Barça abre 4 pontos em relação ao Real Madrid, é uma grande vantagem que vem especialmente porque o Barcelona tinha acabado de perder a liderança, né? O Barcelona perde aquele jogo da Real Sociedad, vê o Real Madrid em crise encostar, e depois o Barcelona perde para o Girona, quando perde 2 jogos seguidos, tinha perdido na Copa para o Atlético de Madrid, e depois perde para o time gironino, e vê o Real Madrid passar, sem o Real Madrid viver um grande momento. Até acho que o Real Madrid acabou fazendo 1 dia, 2 dias antes desse jogo contra o Girona, o seu grande jogo na temporada, que foi o 4 a 1 na Real Sociedad. Para mim, o Real Madrid aquele dia, de fato, jogou muito bem atacando, o time da Real Sociedad que não se defende tão bem assim, mas jogou muito bem atacando a Real Sociedad naquele dia. Então que o Barcelona não só retome a liderança uma rodada depois, mas que ele abra 4 pontos de novo em relação ao Real Madrid, dá a sensação de que o Real Madrid nadou tudo
para continuar na mesma distância que estava do Barça. É bom para o Barcelona por conta disso, abre de novo 4 pontos, de novo dá a sensação de que pode vencer o Campeonato Espanhol, porque quando perdeu a liderança, meio que bate aquele drama, né, de, pô, o time jogando tão melhor do que o Real Madrid nas últimas semanas, ainda assim perde a liderança em 2 piscares de olhos, mas não, retoma a liderança e com sensações de que esse Real Madrid ainda vai tropeçar muito. O que eu quero dizer aqui para as duas torcidas, tanto a do Barcelona como a do Real Madrid, é que eu ainda acho que esses times vão tropeçar bastante, tá? Porque eu acho que os jogos mais difíceis do Campeonato Espanhol meio que vão chegar para os dois na reta final da competição e eu vou mostrar isso aqui para vocês. A próxima rodada do Real Madrid, logo antes de enfrentar o Manchester City, é contra o Celta em Vigo. O Celta que já ganhou do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Ainda não vai ter Mbappé, não vai ter Bellingham. O Haaland entrou muito mal no jogo de hoje, no lugar do Alaba, que também é um jogador que não consegue inspirar confiança. O Asensio, que está vivendo uma temporada desastrosa, também não deve conseguir voltar a tempo até do jogo contra o Manchester City. Retorno esperado, eu vejo as previsões mais ou menos de 1 a 2 semanas. Então tem um problema seríssimo na zaga o Real Madrid. Por mais que os laterais direito, Carvajal e Arnold, tenham voltado, e claro que melhora o time, porque estava jogando com um jogador improvisado ali, mas tem um problema muito sério no centro da defesa, o Real Madrid, de não poder contar com um zagueiro confiável ao lado do Rüdiger, porque o Militão também só deve voltar lá para abril, e o Rüdiger também não vive tão grande fase assim. Então, para jogar contra o Celta em Vigo, que não é fácil, contra Manchester City, depois do Celta, já pego aqui a tabela do Real Madrid, acho que é o Elche, e depois é Manchester City de novo, e depois é Atlético de Madrid, é uma sequência pesada do Real Madrid. O Elche no primeiro turno empatou com o Real Madrid, né? E até merecia ter ganhado, na minha opinião. Tem um gol do Real Madrid ali com um choque do Vinícius com o goleiro do Elche, que eu acho que deveria ter sido invalidado. O Iñaki Peña, né? Ex-goleiro do Barcelona, tá lá. Mas enfim, próximo jogo do Real Madrid é contra o Celta. Nas últimas 12 rodadas do Campeonato Espanhol, o time tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É isso mesmo, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 12 jogos. Desde dezembro vem essa sequência, que começa justamente numa vitória sobre o Real Madrid. Se for juntar também com a Liga Europa, que vem disputando o Celta, são atualmente 4 vitórias consecutivas, 5 jogos sem perder. Um empate com o Espanhol, ganhou do PAOK, ganhou do Mallorca, depois venceu o PAOK e ganhou do Girona na última rodada. Real Madrid vai pegar um time em casa muito motivado, que vem jogando bem e que vem em boa fase. Acho que é um mau momento para se jogar contra o Celta em Vigo, já tivemos momentos melhores para se jogar contra o Celta em Vigo. E depois vem o Elche, o Atlético de Madrid, aí tem um jogo fora de casa contra o Mallorca, aí já é depois de data FIFA, o jogo contra o Atlético de Madrid é antes de data FIFA, e depois joga em casa contra o Girona, em casa contra o Alavés, e depois tem uma sequência, o Real Madrid, quando faltam 6 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol, as 3 últimas rodadas do Real Madrid acho que são boas. É o Atlético de Bilbao em casa, não sei se vai estar brigando por alguma competição europeia, parece que não. O Sevilha fora, vamos ver se o Sevilha vai estar ameaçado de alguma coisa e tal. Nesse momento é 12º colocado do campeonato, acho que não vai estar no meio do nada, é uma boa rodada para o Real Madrid. E antes desses dois, joga contra o Oviedo, está lá embaixo na tabela em casa. Só que as 3 rodadas anteriores a esses 3 jogos são Betis fora de casa, Espanhol fora de casa e Barcelona fora de casa. Então o Real Madrid precisa começar a recuperar pontos e ver se o Barcelona vai tropeçar agora fora de casa contra o Celta, em casa, antes da data FIFA, contra o Atlético de Madrid, em jogos que são muito difíceis, que pode ser que ele deixe pontos pelo caminho, pelo nível de jogo que mostrou hoje, que mostrou até contra o Benfica, né, que o Real Madrid também ganhou ali 2-1, mas que o Courtois de novo teve que ser o grande nome do time, ele e o Vinícius Júnior. A tabela do Barcelona também não é fácil nas rodadas finais, tá? Então o Barcelona, que passou agora um mês sem o Pedri, que teve esses tropeços para a Real Sociedad, ainda estava o Pedri, mas que perdeu para o Girona, o Barcelona terá uma tabela difícil do Campeonato Espanhol mais para frente. Joga agora fora de casa antes das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Atlético de Bilbao, e entre as oitavas de final recebe o Sevilha, uma boa tabela do Barcelona. A questão são esses 6 jogos finais do Barcelona, que são muito chatos. Vou pegar aqui 3, 4, 5, 6... Os 6 últimos jogos, Getafe fora de casa, Osasuna fora de casa, o Real Madrid acabou de perder desses 2, aí recebe o Real Madrid, aí depois joga de novo fora de casa contra o Alavés, recebe o Betis, que pode estar brigando por competição europeia, e na última rodada recebe o Valência, que pode estar brigando contra o rebaixamento, nesse momento é 14º colocado, está 5 pontos acima da zona do rebaixamento.
Se o Valência já tiver solto, esse jogo aqui pode ser um pouco melhor para o Barcelona. Mas a tabela dos dois, e o Barcelona ainda tem o Atlético de Madrid, tá? Logo depois da volta da data FIFA, o Barcelona joga contra o Atlético de Madrid, tem clássico logo na sequência com o Espanhol. Enfim, é uma tabela que ainda tem para os dois Atlético de Madrid, que ainda tem o clássico entre eles, que ainda tem os dois o Betis, sendo que para o Real Madrid fora de casa, que o Barcelona ainda tem o Osasuna e Getafe fora de casa, então eu vejo o campeonato ainda muito aberto. É porque tropeçar em casa, como o Real Madrid tropeçou para o Getafe, o Barcelona ganhou todos os jogos em casa nesse campeonato espanhol, né? Seja no Olímpico de Montjuic, no Johan Cruyff ou no Camp Nou. O Real Madrid já tropeçou para o Celta e para o Getafe em casa e isso faz diferença. Nesse momento, com 4 pontos de vantagem, o Barcelona até pode perder o Clássico, que ainda assim ficaria um ponto à frente do Real Madrid, mas é o tipo de vantagem que se você administra e não perde o Clássico faltando 3 rodadas e continua 4 pontos à frente, depois o Barcelona vai ter uma tabela até mais difícil que o do Real Madrid. Sai para jogar contra o Alavés, receber o Betis e sair para jogar com o Valência. Então, acho que no Clássico a gente pode ter uma situação parecida com a da temporada passada. Se o Barcelona vence, acaba a Liga, mas acho que muita coisa vai acontecer até lá. Não acho definitivo, por assim dizer, né? Tem muita gente pensando, pô, o Barcelona abriu 4 pontos, agora é definitivo. Não acho definitivo. Os dois times têm tabelas difíceis. O Real Madrid joga menos futebol do que o Barcelona nessa temporada, então isso ainda deixa as coisas mais difíceis para o Real Madrid. E o próximo jogo do Madrid já é muito duro. Do Barcelona também, mas acho que do Real Madrid é ainda mais difícil pelo momento da equipe. É isso, meu povo. De Real Madrid 0, Getafe 1. Tropeço importante para o Real Madrid, evidentemente para o Barcelona e até para a moral do Barça para esse jogo de amanhã contra o Atlético de Madrid. Veremos se o Barcelona consegue um milagrezaço, para mim uma remontada nível Paris Saint-Germain ou maior até, essa contra o Atlético de Madrid, pelo que era o Paris Saint-Germain naquela época e pelo que é o Atlético de Madrid do Simeone. Boa noite para vocês, gente. Dá um like aí, hype o vídeo, deixa um comentário, fazer esse tipo de coisa para ajudar. Tchau, tchau.